Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 27 e 28 de março de 2019. Karina, uma semana marcada por temas assim, do ponto de vista do objeto que estava sendo julgado, são totalmente diferentes, em planos totalmente diferentes do direito. Bom, afinal de contas, tudo é direito, não é, Karina? Então, nós temos a organização da Presidência da República em ministérios por meio de uma medida provisória e a questão da constitucionalidade de lei que trata do sacrifício ritual de animais em religiões de culto africano. Quer dizer, muito variada a semana, né? E também a criação das procuradorias no âmbito dos estados, que seriam das procuradorias de autarquias e fundações públicas de atuação paralelo às procuradorias gerais dos estados, na representação judicial e consultoria feita a esses entes federativos. Todos temas constitucionais e vamos considerar assim que no julgamento final, no resultado final dos julgamentos realizados, tanto na quarta como na quinta-feira, ao todo, 8 processos tiveram o seu destino concluído. 4 ações diretas de inconstitucionalidade decididas na quarta-feira sobre a impossibilidade ou a proibição, a reiteração de um entendimento aqui do Supremo, e também, de acordo com o que determina a própria Constituição, que o presidente da República não pode reeditar uma medida provisória no mesmo ano em que a anterior teria sido editada, revogando aquela primeira, por ser absolutamente inconstitucional. Esse foi um julgamento realizado na quarta. Na quinta-feira, a continuidade do julgamento que havia iniciado na quarta-feira, mas na quinta com o resultado final, sobre também a inconstitucionalidade da criação dessas procuradorias autárquicas e fundacionais. A representação judicial do Estado, dos Estados e do Distrito Federal, segundo a Constituição e na interpretação dada pelo Supremo, cabe apenas às Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, criadas e estruturadas por meio de concurso público e de acordo com a legislação. Então, não se pode criar no âmbito dos estados, muito menos por emenda e nem de iniciativa parlamentar, já que eles reconheceram também a inconstitucionalidade formal dessas emendas, já que essa criação deveria ter iniciativa do governador. Mas, de toda forma, decidiram que não pode ter essas procuradorias paralelas às procuradorias gerais. E na quinta-feira, a retomada do julgamento e a sua conclusão, como você disse, da possibilidade, levando-se em consideração a liberdade religiosa, do sacrifício de animais em ritos, em cultos religiosos, em rituais daquelas religiões de matriz africana. Observação feita por todos os ministros na sessão de quinta-feira. A morte não é proibida, a morte desses animais não é proibida pela Constituição, não há qualquer inconstitucionalidade, mas os maus tratos, a tortura, o sofrimento, aquele tratamento cruel, sim, é protegido por lei e a legislação do Rio Grande do Sul fez justamente proteger esses animais. Então, não há qualquer inconstitucionalidade, como alegava o Ministério Público do Estado sul-rio-grandense, na legislação que protege os animais e permite que esses rituais com o sacrifício de animais sejam realizados. Vamos tocar o barco, então, portanto, e conferir como foram estas sessões plenárias, começando, então, voltando no tempo na sessão plenária da quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal julgou naquela sessão ações diretas de inconstitucionalidade que contestam uma medida provisória que reorganizou cargos na Presidência da República e ministérios. Antes de rever o julgamento, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema. As ações questionam a medida provisória 782 de maio de 2017. Ela estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. A norma manteve os cargos de ministro de Direitos Humanos e de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, criados por outra medida provisória, também em 2017. Os autores da ação alegam que, ao manter a criação dos cargos, a medida contraria a Constituição. É que, em um dos dispositivos, ela proíbe a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória já rejeitada ou que tenha perdido a eficácia por fim de prazo. A relatora dos processos é a ministra Rosa Weber. E os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram o julgamento sobre a medida provisória reeditada pelo governo em 2017. A MP, relembrando, criou cargos de ministro de Direitos Humanos e de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência.
Em uma das ações, o Partido dos Trabalhadores alegou que a medida provisória de maio de 2017 também tinha como objetivo garantir foro privilegiado a Moreira Franco, na época nomeado ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e alvo de investigações. Sobre este ponto, a ministra Rosa Weber disse que não houve desvio de finalidade no caso e ainda que a nomeação de ministro é decisão pessoal do presidente. Assim também entenderam os demais ministros. O argumento de que a criação da Secretaria-Geral da Presidência da República, com status de Ministério de Estado, implica burla aos postulados constitucionais de moralidade e probidade na administração pública, a mim não convence e não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da Presidência da República está, repito, no campo decisional do chefe do Poder Executivo. Ademais, encerra hipótese abstrata de criação de órgão que não está relacionada com o favorecimento de pessoa específica, haja visto que o nomeado para assumir o cargo de ministro de Estado está na alçada político-administrativa decisória, conforme artigo 84 da Constituição Federal e desde que presentes os requisitos do artigo 87 da nossa lei fundamental. Para o favorecimento de favorecimento de pessoa específica e fins alheios ao interesse público, como arguido pela parte autora, nesta específica, a ADI é a única que traz o desvio de finalidade também como causa de pedir, seria suficiente, digo eu, a nomeação do senhor Wellington Moreira Franco para cargo ou ministério já existente. Ademais, a medida provisória em discussão estabeleceu reestruturação genérica da administração. A objeção de invalidade constitucional da medida provisória, enquanto espécie normativa com fundamento no argumento do desvio de finalidade, em razão da provável direção de cargo específico para a pessoa determinada, não tem, com devido respeito, sustentação jurídica, porque, como expus, trata-se de ato normativo geral e abstrato, motivo que justificou o cabimento dessa ação direta de controle concentrado. Por essas razões, presidente, entendo não configurada hipótese de desvio de finalidade na edição da medida provisória 782. Se nós entendermos que dar foro privilegiado é desvio de finalidade ou obstrução de justiça, é passar recibo de que a jurisdição do Supremo não funciona, o que, evidentemente, nós não podemos endossar. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski chegaram a dizer que as ações estavam prejudicadas, porque já há uma nova MP do atual governo com outra organização para o Poder Executivo. Na legislatura que se iniciou em janeiro, veio a ser editada uma medida provisória. Uma medida provisória cuidando da reestruturação da Presidência da República, em termos de auxiliares do presidente da República. Portanto, nós estaremos simplesmente proclamando uma tese, não relativamente àquelas medidas provisórias, mas uma tese genérica. Não há mais nenhuma utilidade em julgarmos a situação deste ex-integrante do Ministério do presidente que acaba de deixar o cargo. Portanto, eu penso que, quanto a esse aspecto, a não ser para enunciar uma tese, essa matéria está prejudicada. Mas o plenário decidiu julgar as ações e entendeu que a Constituição não permite a reedição de MP de tema igual durante o mesmo ano. Eu, conversando e dialogando com Sua Excelência, eminente relatora, eu entendi por bem manter a pauta. Manter a pauta, porque esse é um tema relevante. Aqui a fraude não foi nem com muita arte, porque os textos são idênticos. Mas se tivesse criado o Ministério do Índio, por exemplo, o Ministério da Cidadania, que não existia antes, não está repetindo, mas o tema é o mesmo, organização, reestruturação. O que eu acho que nós não podemos vedar é que
a reestruturação, o tema geral possa ser tratado, desde que haja novidade. O que se veda é a repetição. Se incluir, e talvez seja isso que a ministra Rosa chama atenção, um único item para burlar e dizer outra coisa, é que não pode. E a explicação dos votos deixa claro que é exatamente isso. Quer dizer, nada que conduza a uma forma de burlar a vedação constitucional é aceitável. Embora essa medida provisória 782 tenha conteúdo mais abrangente que a medida provisória 768, o texto foi reproduzido por aquela, de sorte que é evidente a repetição e a reedição do seu objeto. Eu proclamo, então, que superada a preliminar de prejudicialidade, na qual ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, por unanimidade foi julgada procedente as 4 ações. Geralmente, a previsão de tese é para casos de repercussão geral, mas eu penso que nós devemos, sim, adotar uma tese mesmo nessas hipóteses. Eu pergunto, então, à relatora qual seria a tese a ser sugerida. O ministro Luiz Roberto formulou uma tese que parece que contempla a observação do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho oposição. Qual que seria? Só para... Leio a Vossa Excelência. É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo, ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal. Porque eu tive que prever todas as hipóteses, mas a palavra que atende à observação do ministro é a reedição. Se for novidade, não é reedição. Tá? Todos de acordo? Aprovada a tese agora citada, declaro suspensa a sessão. Karina, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. No entendimento do Supremo, a partir do voto da ministra relatora Rosa Weber, existem nuances. A reedição de uma medida provisória num determinado prazo de 1 ano, tratando do mesmo tema, é uma coisa. Mas se a medida provisória ela revogar simplesmente a anterior, tudo bem. Mas se ela repetir aquele conteúdo dentro desse prazo, aí não pode. Até a ministra Carmen Lúcia, ela foi bastante explícita no seu voto e seletivamente buscada a fala da ministra para confirmar isso. Ainda que tenha sido inserida alguma novidadezinha na nova medida provisória para justificar a revogação da anterior e fazer prevalecer essa, haveria já uma fraude. Isso porque, depois da emenda constitucional número 32, em que as medidas provisórias eram reeditadas a cada 30 dias, quando ainda não convertidas em lei, a emenda constitucional 32 previu o prazo de duração dos efeitos da medida provisória por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e este lapso temporal é o tempo que o Congresso Nacional tem para apreciar essa medida provisória e convertê-la em lei, e aí ela deixaria de ser provisória. Nesse caso concreto, qual era a discussão? Houve a edição de uma medida provisória e a 2 dias do decurso desse prazo para apreciação do Congresso Nacional, então o presidente da República, subentendendo que ela não seria convertida dentro do prazo legal e, portanto, ela perderia a sua eficácia, não podendo, nos termos do artigo 62, parágrafo 10, ser reeditada por se tratar da mesma matéria, o que ele fez? Edita uma nova, revogando aquela anterior e inserindo alguma outra situaçãozinha, mas do mesmo tema que a anterior. E os ministros disseram, isso não pode. A própria Constituição veda essa reedição quando a medida provisória for rejeitada, ela foi analisada no Congresso e não aprovada na Câmara ou no Senado. Quando ela tiver a sua eficácia exaurida, ultrapassado o prazo de 60 mais 60, não apreciado pelo Congresso, decai, ou enquanto ainda estiver em tramitação no Congresso Nacional, também não pode editar uma nova medida provisória sobre aquele mesmo tempo, porque senão o que se pretenderia era prolongar no tempo os efeitos daquela medida provisória, daquele interesse do presidente da República. Foi isso que a Constituição Federal, a emenda constitucional 32, pretendeu obstaculizar. Então, os ministros disseram, e a doutrina também remansosa diz, o presidente da República, ao editar uma medida provisória, ele perde a ingerência sobre o devido processo legislativo na tramitação do Congresso Nacional
para a conversão dessa MP em lei. Mas a ministra Rosa, durante a sessão, disse: é possível que ele edite uma outra medida provisória revogando a anterior. Mas se essa que revoga a anterior repete os mesmos termos, aí isso é vedado pelo artigo 62. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas da relatoria da ministra Rosa Weber e julgada procedente por votação unânime. Na sessão plenária da quarta-feira. E ainda na quarta, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a criação de procuradorias autárquicas e fundacionais paralelas à estrutura da Procuradoria-Geral dos Estados. E esse tema nós vamos conferir no próximo bloco aqui no Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. No finalzinho do bloco anterior, nós vimos que ainda na sessão da quarta-feira, o plenário iniciou o julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a criação de procuradorias autárquicas e fundacionais paralelas à estrutura da Procuradoria-Geral dos Estados. A Karina adiantou esse tema, inclusive, no início do nosso programa de hoje. Esse julgamento continuou na sessão plenária da quinta-feira. Como resultado, já adiantando, o Supremo Tribunal Federal confirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a criação dessas estruturas paralelas à da Procuradoria-Geral do ente federado, ou seja, do Estado ou do Distrito Federal, afrontaria a Constituição da República. O primeiro caso julgado foi do estado de Roraima. Na ação da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, disse que os estados não podem criar o cargo de advogado para atuar em autarquias e fundações públicas. A ministra explicou que apenas pode existir o cargo de procuradores dos estados e do Distrito Federal. Foi uma luta muito grande se chegar a ter procuradorias de estado. As procuradorias eram tidas até relativamente período recente como órgãos dos governos, pior ainda, órgãos dos próprios governantes. E quem ocupavam esses cargos eram amigos desses governantes, que respondiam segundo o desejo e a conveniência dos administradores, não segundo o que determinasse a legislação ou o interesse público primário determinante. Assim também votou o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação que questiona a Constituição de Goiás. Ela também criou esse tipo de cargo. O modelo estabelecido na Constituição Federal para as procuradorias dos estados é diferente do modelo que se admite para a representação judicial da União. O modelo para a representação judicial e consultoria nos estados é um modelo de unicidade, de órgão único. O ministro Marco Aurélio analisou a Constituição de Alagoas. Assim como os colegas, disse que os estados não podem ter advogados em autarquias e fundações. Chamou atenção apenas para as universidades. Não confiro ao artigo 207 da Constituição Federal no que versa a autonomia das universidades alcance a apanhar também a representação das universidades quando estejam estruturadas sob o ângulo de autarquia ou fundação. A decisão da Corte nos 3 casos foi unânime. À luz da unicidade orgânica da advocacia pública estadual, eu entendo que ela é incompatível com a criação desses órgãos jurídicos paralelos. Esta decisão não alcança situações anteriores. Isso é importante ressaltar, porque essas questões, essas situações já consolidadas não são atingidas por essa decisão que agora tomamos. Decisão esta tomada já na sessão plenária da quinta-feira. E o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar um recurso que discute a constitucionalidade de uma lei gaúcha que permitiu o sacrifício de animais para rituais em cultos de religiões de origem africana. Antes de rever a sessão, vamos saber um pouquinho mais sobre o assunto. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, considerou que o sacrifício de animais durante rituais de religiões de origem africana não viola a Constituição, desde que não haja maus tratos. Destacou ainda que todas as religiões devem ter o mesmo direito e que, por não se tratar de matéria penal, o Estado pode legislar.
O ministro Edson Fachin também considerou que a lei não fere a Constituição Federal. O recurso do Ministério Público Gaúcho considera a lei estadual inconstitucional e alega que a exceção como um privilégio à religião de matriz africana ofende o princípio isonômico previsto na Constituição Federal. Além disso, o MP defende que é a União que tem competência para legislar sobre o tema e não o Estado. A Procuradoria-Geral da República entende que, se a lei gaúcha for considerada constitucional, deve-se ampliar a autorização para todas as religiões. E esse julgamento desse recurso, onde se discutia a validade de lei do Rio Grande do Sul, só para repetir, que trata do sacrifício de animais em ritos das religiões de matriz africana, ele terminou na sessão plenária desta quinta-feira. O tema foi retomado a partir do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Tanto na Praça dos Três Poderes, na frente do STF, quanto dentro do plenário, vários representantes de religiões de matriz africana de todo o país acompanharam de perto o julgamento. O primeiro a falar foi o ministro Alexandre de Moraes, que pediu no ano passado para analisar melhor o caso. Ele disse que não se pode confundir os rituais de religiões com práticas de crueldade aos animais. O ritual não pratica crueldade, não pratica maus tratos. Várias, inclusive, aqui várias fotos, vários argumentos citados por alguns amicicuri no processo, juntando fotos de animais mortos e jogados em estrada, jogados em via pública, não tem nenhuma relação com candomblé ou as demais religiões de matriz africana. Em seguida, o ministro considerou que a lei do Rio Grande do Sul pretendia afastar o preconceito contra essas religiões e que não há inconstitucionalidade na norma. A sacralização dos alimentos, inclusive com os animais, a oferenda dos alimentos, inclusive com a sacralização de animais, faz parte, aí não há nenhuma dúvida, faz parte indispensável da ritualística mágica das religiões, da ritualística das religiões de matriz africana. De cara, impedir a sacralização seria manifestar claramente a interferência na liberdade religiosa. Eu concluo o meu voto, como disse, seria breve, para dizer que a minha tese é constitucional a lei de proteção animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Como voto, saravá. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez uma ressalva expressa, desde que sem acesso ou crueldade. Então, eu não vejo como, na decisão que assim deliberou, possa eu fazer qualquer reparo. Eu nego provimento ao recurso extraordinário, entendo não configurada a inconstitucionalidade material e justamente porque a exceção feita, ela atende o objetivo que as próprias cotas raciais procuraram afastar ou atingir, né? Melhor dizendo. Então, presidente, eu nego provimento ao recurso extraordinário. Eu peço vênia para negar provimento integralmente a este recurso extraordinário, entendendo que este dispositivo impugnado está compatível com a Constituição Federal e eventuais abusos que não ocorrem na prática, como ficou demonstrado, estão devidamente acautelados pela legislação federal aplicável à espécie como voto. Acho que esse exemplo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal vai dar um basta nessa caminhada de violência e de atentados cometidos contra as casas de culto de matriz africana, tal como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evitou cenas homofóbicas quando aqui placitou a legitimidade das uniões homoafetivas. Então, presidente, com fé naquilo que eu entendo que seja justiça, eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário. Não vejo, portanto, neste caso, qualquer mácula, qualquer nódoa de inconstitucionalidade, não apenas em relação às religiões de matriz africana, mas qualquer religião praticando legitimamente haverá de praticar de maneira livre
e digna o ritual correspondente à manifestação de sua fé. Por isso, senhor presidente, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, pedindo, evidentemente, vênias daqueles que têm uma compreensão diferente. É como voto, senhor presidente. É importante registrar que todos os votos foram no sentido de admitir nos ritos religiosos o sacrifício de animais. As divergências que eu vou anotar são do ponto de vista técnico-formal, mas a unanimidade, a Corte entendeu que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em cultos, em ritos religiosos, é constitucional. Por isso que, quando eu fizer a proclamação, quero deixar isso bem claro, quando eu proclamar que, em parte, foram vencidos alguns colegas, eles não foram vencidos nesta parte, foram vencidos na parte de interpretação conforme. Karina, que detalhe é esse em relação à interpretação conforme a que se refere o ministro Dias Toffoli? É o detalhe técnico formal. O ministro Marco Aurélio, o relator, considerava que é possível também esse sacrifício, como o próprio ministro Dias Toffoli disse, essa foi a votação unânime, todos concordaram, mas ele condicionava o sacrifício ao consumo da carne abatida, daquele animal que teria sido abatido. O ministro Alexandre de Moraes, ao votar, ele dava interpretação conforme também, aí parcial procedência no seu voto, mas não condicionava ao consumo da carne. E os demais julgavam improcedente para, junto com o ministro Edson Fachin, que acabou votando nesse sentido e acabou formando a maioria, entender que a lei do Estado do Rio Grande do Sul é constitucional, ao contrário do que alegava o Ministério Público daquele Estado. Então, apenas nessa parte que o ministro Marco Aurélio acabou ficando vencido e o ministro Alexandre de Moraes nessa interpretação conforme. Mas, no mais, é constitucional, a lei protege a fauna do Estado, é competência concorrente dos Estados legislar sobre essa matéria, ao contrário também do que se arguía de uma possível inconstitucionalidade formal, mantida a lei do Estado do Rio Grande do Sul. Karina, encontro marcado na próxima semana. Próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, é claro. E continue conosco aqui, na TV Justiça.